Ninguém escolhe ser refugiado. São pessoas como eu, como você, com a diferença que sofreram um trauma que a gente nem consegue imaginar o tamanho. Eles perderam tudo, os bens, a dignidade, muitas vezes a família. Eles saem de casa e vão para outro lugar desconhecido recomeçar a vida do zero. E ainda são mal recebidos quando chegam. Um homem do Iêmen me disse que eu era a primeira pessoa que olhava ele no olho, sem ar de superioridade. Eu trato os refugiados de igual para igual, porque é assim que eu gostaria de ser tratada se estivesse no lugar deles. Quem disse que um dia eu não posso ser uma refugiada também? Eu não sei o que vai acontecer com o mundo daqui a 10, 30, 50 anos. Se eu tiver que entrar num bote de borracha para fugir da guerra ou da miséria, eu quero que do outro lado do mar tenha alguém para me receber com um abraço. A ativista Gabriela Chapazian se dedica a ajudar refugiados desde os 16 anos. Ela se apaixonou pela causa quando trabalhou como voluntária na Grécia, ao lado da mãe, Cat. As duas recepcionavam pessoas que atravessavam o mar em condições precárias, vindos do Oriente Médio, da África e da Ásia. Nessa viagem, Gabi mudou a sua visão de mundo. A vida confortável que ela levava em São Paulo deixou de fazer sentido para ela. E para financiar o trabalho da filha nessa missão humanitária, Cat criou um negócio, o Flores para os Refugiados. Ouça, no final do episódio, as reflexões da especialista em desenvolvimento humano, Ana Raia, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Planai. Ouça e reconecte-se. Em 2015, as notícias sobre a crise dos refugiados na Europa me abalaram muito. Eu me sentia impotente vendo milhares de pessoas atravessando o mar em barcos precários, vendo crianças morrendo afogadas, vendo autoridades de braços cruzados. A minha filha, Gabriela, de tanto me ouvir reclamar, falou: "Faz alguma coisa, mãe. Compra uma passagem e vai lá ajudar." A gente começou a pesquisar sobre o assunto. Encontramos no Facebook um grupo de voluntários na ilha de Lesvos, na Grécia. Comprei uma passagem para dezembro e reservei um hotelzinho numa praia chamada Scala Sicaminéias. Naquela época, a maioria dos barcos com refugiados chegava naquele ponto. Na mesma época em que eu ia para a Grécia, a Gabi estava de viagem marcada para a Itália. Ia passar 2 semanas de férias em Roma e Milão com a minha mãe. Mas ela começou a se empolgar muito mais com a minha viagem do que com a dela. Queria ir comigo de qualquer jeito. Eu não estava pronta para o que eu ia ver na Grécia. E me perguntava: será que é certo levar uma menina de 16 anos junto comigo? Mas Gabi me convenceu e eu resolvi arriscar. Ela foi passear na Itália e depois pegou um voo sozinho para me encontrar em Lesvos. O plano era a gente passar 10 dias juntas trabalhando. Scala Sicaminéias é uma vila de pescadores com cerca de 100 moradores, a maioria idosos. Fica só a 10 quilômetros de distância da Turquia. Quando você olha para o mar, dá para ver a Turquia do outro lado. A vila tem uma ruazinha com um hotel pequeno, um café, um restaurante e um mercadinho. Essa rua termina na praia e à esquerda vira uma estradinha paralela à costa. A vila estava lotada, o que não era normal por ser inverno. Eu cheguei no fim da tarde e na manhã seguinte me vi no meio da linha de frente da maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Os voluntários estavam divididos em 2 grupos. Uma parte ficava na terra e outra em barcos de resgate. Era ilegal tirar os refugiados do bote e colocar eles no barco de resgate. Voluntários já foram presos por salvar pessoas que estavam morrendo afogadas. Então, o jeito era encontrar o barco clandestino no meio do caminho e acompanhar ele até a praia. Eu fiquei no grupo da terra. Por rádio, o pessoal do mar avisava: tem um barco vindo para a praia de Scala, vai chegar daqui a 20 minutos. Tem outro indo para a praia tal. Eu lembro quando vi meu primeiro barco.
Na verdade, foram 2, que chegaram quase ao mesmo tempo. Primeiro, vi um pontinho preto lá longe, depois outro. Quando chegaram mais perto, identifiquei que eram botes de borracha. Escutei grito, chora, reza. Era uma média de 100 pessoas em um barco feito para caber umas 20. Na primeira vez que eu vi essa cena, eu quase comecei a chorar. Quando o barco chegou, não sei muito como explicar. Bateu um negócio em mim que aquela emoção se transformou em foco. Eu não podia entrar em desespero. A meta era tirar o povo do barco o mais rápido possível, sem que ninguém caísse na água. No nervosismo, as pessoas pulavam do barco e ficavam 100% encharcadas. Muita gente chegava literalmente morrendo de frio, com hipotermia. A temperatura variava entre 5 e 10 graus. Em alguns dias, fazia 0 graus, -1, -2. Por ser ilha, ventava muito, um vento gelado. Fui lá e ajudei a tirar primeiro as crianças, depois as mulheres e por último os homens. O procedimento é colocar todo mundo em terra firme e checar se alguém precisa de médico. Depois, ajudar a tirar os coletes salva-vidas e acalmar as pessoas, porque elas chegam super nervosas. Quando todo mundo percebe que tá bem, que os filhos estão bem, a mulher, o marido, os irmãos, é uma felicidade muito grande. Eu nunca vi felicidade que nem aquela e provavelmente nunca mais vou ver. Em um dos meus primeiros barcos, uma família chegou e quando viu que estava em terra firme, eles se abraçaram. E eu estava ali do lado e fui abraçada junto com eles, pai, mãe, filhos. Eles choravam, gritavam, agradeciam a Deus por estarem vivos. Foi um momento lindo. Muita gente falava: vocês são as primeiras pessoas boas que a gente encontra no caminho. A trajetória deles é longa. Esses refugiados não saíram da Turquia, eles saíram da Síria, saíram do Afeganistão, atravessaram todo o Irã, depois atravessaram a Turquia. Eles saíram do Paquistão, que é mais longe ainda. Tinha gente que chegava do Sri Lanka, de Bangladesh, de países africanos. As pessoas demoravam meses para chegar naquela praia onde nós estávamos e finalmente pisar em solo europeu. Na cabeça dos refugiados, atravessar o mar era a parte mais difícil. E a gente sabia que eles ainda iam ter muitos desafios pela frente. Eles iam ter que ir para o campo de refugiados, que é um lugar horrível. Iam ter que dormir lá, passar frio, esperar autorização, depois atravessar não sei quantas fronteiras a pé até chegar na Alemanha, onde pediam asilo. É uma jornada longa, mas naquele momento eles estavam muito felizes e aliviados por estarem vivos. A nossa prioridade, depois de tirar todo mundo do barco, era levar as pessoas para um campo de transição, construído pelos voluntários no meio da estrada, e dar roupa e sapato seco para todo mundo. Depois a gente distribuía comida, água e chá. Os refugiados ficavam ali umas 2 ou 3 horas antes de serem levados para o campo onde podiam se registrar. Enquanto um grupo de voluntários cuidava de quem tinha acabado de chegar, outro já corria para receber os barcos. Eu olhava para o mar e dava para contar 1, 2, 3, 4, tudo ao mesmo tempo. A gente chegou a receber 10 barcos com 100 pessoas dentro de cada um, no intervalo de 1 hora, em uma praia minúscula. Minha mãe e eu acabamos ficando 45 dias, não 10. Não tinha a menor possibilidade de eu ir embora e passar janeiro inteiro de férias em casa fazendo nada. Por mim, eu largava a escola e nem voltava para o Brasil. Mas a minha mãe fez questão que eu terminasse o ensino médio. Eu voltei para casa chorando e decidida a retornar para a Europa na primeira oportunidade que eu tivesse. A minha cabeça tinha virado do avesso. Eu estava 100% focada na causa dos refugiados e só pensava em voltar para a Grécia. Quando a Gabi falou, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu comecei a pensar numa forma de ganhar dinheiro para bancar o sonho dela. Ser voluntário é caro, porque você paga para trabalhar. Eu tinha saído de um emprego e estava perdida, procurando o que fazer, até que o destino se encarregou de me dar uma luz. A Gabi estava enlouquecida em São Paulo, querendo ajudar os refugiados.
Aí a gente foi até uma ocupação de palestinos e sírios no centro da cidade. Na primeira porta que a gente bateu, conheceu um rapaz e a mulher dele, grávida de 6 meses. Ela não estava fazendo pré-natal, não tinha enxoval. Aí eu levei ela no médico, organizei um chá de bebê na minha casa. E nesse chá de bebê eu ganhei uma garrafinha com umas florzinhas. Na hora eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Eu vou vender flor. Só que eu não sabia nada sobre arranjo de flor. As únicas vezes que eu comprei flor na vida foi para enfeitar a casa numa festa de Natal. Eu não sabia quanto pagar, quanto cobrar, nem onde vender. Aí eu comprei umas garrafinhas, umas florzinhas, montei os arranjos e fui vender por R$15 num farol perto de casa. Aí pronto. Por causa disso, a minha mãe parou de falar comigo. O rapaz que passeava com os cachorros me viu e perguntou se eu estava bem. Um menino da escola comentou com a Gabi que tinha me visto vendendo flor na rua. A Gabi achava o máximo. E foi isso que me deu força, porque estar no farol foi uma experiência alucinante. As pessoas fechavam o vidro na minha cara, faziam sinal de não com a mão e eu me sentia muito mal. Hoje eu tenho receio de fechar a janela do carro e magoar alguém na rua. Muita coisa aconteceu dessa experiência para cá. Os arranjos viraram um negócio oficial. Eu criei uma marca chamada Flores para os Refugiados. A Gabi é minha sócia na empresa e parte do lucro financia o trabalho dela. Transformei a minha casa num ateliê. Formei uma clientela, criei uma identidade própria, usando folhagens diferentes, cores vibrantes. Eu sempre falo, eu preciso fazer um arranjo tão bonito quanto o trabalho da minha filha. O Flores para os Refugiados não existe sem a Gabi. E o trabalho dela não existe sem o Flores para os Refugiados. São duas coisas que andam de mãos dadas. Tem cliente que nem quer saber sobre o projeto, mas também tem gente que compra e fala. O arranjo é lindo, mas o trabalho da sua filha é maravilhoso e eu quero apoiar. Eu voltei para a Europa várias vezes. Muitas das pessoas que foram para a Grécia em 2015 fundaram organizações não governamentais. Como eu conheço elas, sou convidada para vários projetos. Já trabalhei em escolas, dei aulas de inglês, ajudei os refugiados a fazer currículo, dei informações, organizei logística para receber doações, enfim, várias atividades. Em 2017, trabalhei em um campo de refugiados na Sérvia. As pessoas eram torturadas pela polícia quando tentavam cruzar a fronteira para sair do país. Elas voltavam com braço, perna, costela quebrados, com mordidas de cachorro no corpo inteiro. A maioria era formada de menores desacompanhados. Eu não aguentei ficar lá. Nessa viagem, descobri que eu preciso fazer pausas de tempos em tempos. Tenho que sair da cena para esfriar a cabeça. Tudo isso é muito pesado emocionalmente. Mesmo com todas as dificuldades, eu sou muito feliz no meu trabalho. Os meus valores mudaram completamente. Fico super brava quando minha mãe reclama que não tem dinheiro. Penso 6 meses antes de comprar qualquer coisa. Eu reflito, preciso mesmo disso? Vi famílias prontas para atravessar a Europa a pé com uma sacola de plástico, porque perderam absolutamente tudo. E dentro dessa sacola de plástico tinha uma garrafa de água e uma fruta. Trabalhar com refugiados abriu o meu olhar para todo o resto, como um morador de rua que mora perto da minha casa desde sempre. A gente nunca tinha conversado com ele, e quando voltamos de Lesbos pela primeira vez, minha mãe foi perguntar se ele precisava de alguma coisa. No convívio com pessoas tão diferentes de mim, eu aprendi que o estranho não é ruim, ele é só desconhecido. Uma vez me perguntaram, a Gabi não vai para a faculdade? Não vai um dia da entrada do apartamento, comprar carro, ficar noiva? Eu falei, não sei, pode ser. Mas isso não tem importância pra gente. Eu me sinto muito sortuda de ser mãe da Gabi. Mas eu também permiti que ela se tornasse esse ser humano maravilhoso que ela é. Eu vejo muito pai e mãe reclamando de filho, mas só exige do filho que ele vá para a faculdade. E de repente, o futuro daquele jovem não está numa sala de aula.
A coisa mais certa que eu fiz na vida foi ter levado a Gabi comigo para a Grécia. Eu me arrependeria profundamente se ela não tivesse ido. Hoje eu vejo que era ela que tinha que estar lá, não eu. Se colocar nos sapatos de outra pessoa, compreender os sentimentos e perspectivas alheias e usar isso para guiar nossas ações é o real significado de empatia. E empatia cria um lugar sem julgamentos. É capaz de promover grandes transformações individuais e sociais. Há quem defina a empatia como a habilidade mais valiosa e funcional do nosso século. E eu concordo. A história de Gabriela é um bom exemplo da potência da empatia. A jornada empática que ela trilha começou com a mãe e se estendeu para o mundo. A mãe de Gabriela, a Kate, é empática com os sentimentos e desejos da filha e na empatia encontra coragem para desviar de padrões e alimentar o propósito de sua filha. Já a Gabriela, ao se colocar no lugar dos refugiados e sentir com eles os seus roteiros de vida, se permitiu mudar a rota de sua vida. A empatia dela salva o mundo, que salva o mundo dela. Pesquisas mostram que nascemos com empatia, mas precisamos praticá-la ao longo da vida. E sabe como? Uma dica é praticar a escutativa, sem julgamentos e livre de preconceitos. Eu gosto muito dessa frase. Você julga a dor do outro como tempestade em copo d'água, porque não viu como essas nuvens se formaram. Você só pode entender as pessoas e ajudá-las se senti-las na pele, entender de onde elas vêm, como pensam e pelo que passaram. Nesse lugar, a conexão verdadeira floresce e soluções criativas podem surgir para reparar qualquer conflito. E Gabriela confirma isso. Com a sua vivência, experimenta a verdadeira conexão com o outro e com o mundo. Por onde passa, gera transformação social, revoluciona as relações humanas, porque empatia é amor. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.